a gente está nessa onda pentecostal, então deve ter sido isso. O Espírito Santo entra no computador do Ramagem, tira um documento e entrega para o Heleno, né? E aí, na pastinha, de repente, do Anderson Torres, aparece um documento que ele não diz de onde veio, né? Então, assim, foi meio que ridículo, né? Todos eles, né? O Heleno foi, assim, deplorável, quer dizer, então, eu acho que o depoimento também ajudou, de volta a dizer, com exceção da linha de argumentação do Dr. Celso Vilardi, que eu acho que foi a mais inteligente de todas, que nós vamos comentar isso, mas ele tenta cortar a linha temporal da PGR do 8 de janeiro com o que aconteceu antes. Os outros, assim, eu realmente não sei por que eles estavam lá. Parece que eles não se prepararam. Tal. Então, assim, ajudou muito o Alexandre descontrair e ficar brincando, porque ninguém falava coisa com coisa, não é assim? A linha de argumentação era péssima, né? Ai, não, olha, a conversa lá com os militares foi assim, só considerando, foi uma reunião rápida, assim, parecia que reunião com o alto comando das Forças Armadas do país, do maior país, o segundo PIB da América, foi apenas uma conversa de bar com Guaraná e coxinha e tal. Eles tentaram diminuir tanto a importância do que foi feito que eles não perceberam que eles consolidaram de fato a argumentação de que havia trama, que é isso que importa. Não é o golpe em si, é a trama. Eu acho que a sentença está bem encaminhada. A questão agora é dosimetria. Ô, Rudal, quero fazer aqui um desagravo ao advogado do Augusto Heleno, porque também depende do cliente que defende, coitado, né? Defender o Heleno é muito difícil, e o Heleno mesmo ia se atrapalhando, né? Tanto é que o Matheus Milanês falou, general, sim ou não, pelo amor de Deus, não precisa dar detalhes, porque o próprio Heleno ia se complicando ali, né? Então eu acho até que o advogado Matheus Milanês fez um esforço ali dentro do possível, porque não basta apenas ao advogado, mas a pessoa que ele defende, né? Se o que defende não ajuda, aí fica difícil. Acho que ele tentou, pelo menos, ali minimizar os danos. Evandro, você teve também essa impressão, agora que você está aqui em alto e bom som conosco, queria também te ouvir um pouco do ministro Alexandre de Moraes, da perspectiva desses réus também, né, desse caso da tentativa de golpe. Era muito esperado, principalmente o encontro Bolsonaro e Alexandre de Moraes, e o Bolsonaro é que ficou mais patético mesmo, patético algumas coisas, vai ser meu vice em 2026, etc, né? O Bolsonaro se ridicularizou muito mais, né? E o Moraes ficou na postura dele de juiz ali, sem, enfim, se rebaixar a brincadeiras e tal, né? Eu acho que o duelo esperado entre o Bolsonaro e o Moraes não aconteceu, né? Até porque, como o Bolsonaro foi no segundo dia, eu acho que a coisa já estava meio dando uma esquentada, né? Já estava mais ou menos ali sabendo como é que ia acontecer, tanto que havia uma expectativa que fosse durar um dia inteiro o depoimento do Bolsonaro, e se deu em 2 horas e 5 minutos. Foi bem rápido. O Daio Zambelli falar, já estão os juízes já estão sabendo o que eles querem, o que eles não tiraram ali, né? As provas já estão ali. Você teve uma parte, aquela história do Basta Júnior, que foi um dos depoimentos mais fortes, falou que o Freire Gomes levou a exclusão ao Bolsonaro, que falou da minuta que o Paulo Sérgio Nogueira tinha entregue, que ele saiu imediatamente. Essa minuta impede a assunção do presidente eleito, então não quero nem saber, vou sair. Aí, essa parte, que é a palavra de um do outro, e tem o resto da parte que eu achei muito interessante. Essa história vocês pegaram muito na reunião de julho de 2022. Aquilo foi gravado, né? O Bolsonaro falava, aquilo não era para ser gravado, sei lá quem que gravou, aquilo não devia ter vazado, como se, ou seja, eles falariam aquilo o tempo inteiro, né? Mas eu não sei, eu tive um problema aqui no início, que eu falei da questão da precisão mesmo do Moraes, do domínio do interrogatório, dos dados, das milhares de páginas, ele orientava, sabia detalhes, sabia a data, sabia onde foi, enfim. E em relação aos advogados, foi muito, tinha esses momentos pastelões, né? O doutor Milanês, eu acho que eles não ensaiaram, né? Nem o do advogado André Farias, o advogado Paulo Sérgio Nogueira, que também foi outra
pataquada, o general virar para ele e falar, cara, você vai me perguntar isso aqui? Os caras não ensaiaram minimamente. E o Milanês, a questão que ele perguntou muito para o Augusto Heleno. Eu acho que a intenção dele de dispensar, enfim, optar por só ele, advogado, do próprio Heleno, perguntar, se não os advogados nem Moraes, era acho que um receio do Heleno estourar. Eu conheço um pouco o general Heleno, alguns anos, ele é meio estourado, pode dizer, enfim, ainda que o clima ali estava daquela aparente ou não, com um clima de cordialidade, mas ele poderia se enrolar se saísse uma pergunta ali do Moraes para ele.